Olá! Bom, como eu prometi, escrevi aqui algumas coisas e tô gravando. A primeira coisa que veio ao meu coração é Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições pela oração, pela súplica e sempre com ações de graças. Muito bem, não é fácil controlar a ansiedade, não é fácil viver sem ansiedade. Porém, o Senhor, Ele nos dá um antídoto, que é orar, é buscar a sua presença, é buscar a sua vontade, é derramar o nosso coração diante do altar dele. E quando a gente está pensando em começo e final de ano, a gente vem naquele processo de desgaste, tá acabando, a gente quer que acabe mesmo, e foi bom, e a gente já não aguenta mais, e foi ruim, a gente não aguenta mais, enfim. O processo de encerramento de ciclo, ele é um processo desgastante para todo mundo, e não seria diferente para nós, não é mesmo? Nós cremos em Deus, mas isso não é um antídoto de viver uma vida plena, serena, sem nenhuma adversidade. E nesse final de ano, eu comecei a pensar sobre esse cansaço, sobre esse desânimo que às vezes abate nas nossas almas. E me veio à mente claramente a palavra de Mateus 11:28, quando diz: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E buscando a exegese da palavra oprimidos, a gente pode ter uma tradução livre também para cansados e desanimados, e eu vos aliviarei. O que Jesus quer dizer quando ele fala cansados e desanimados? A primeira coisa que eu entendo é que ele está falando sobre dois grupos de pessoas, os cansados e os desanimados. E aí a gente tem que entender em qual grupo que a gente está encaixado, se a gente está no grupo dos cansados ou no grupo dos desanimados. E afinal de contas, é diferente? Qual é a diferença? Que diferença isso faz para minha vida? E eu comecei a buscar e me perguntar: Débora, como você chegou ao final de 2019? Cansada ou desanimada? E eu cheguei à conclusão que eu cheguei ao final de 2019 cansada, porém não desanimada. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 4:8 diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E Débora, qual o problema de ser desanimado? Qual o problema de ser desanimado? É só a gente lembrar que lá no livro de Tiago, mais precisamente Tiago 1, de 7-8, ele diz que a pessoa desanimada, ele não, na nossa versão mais popular do Brasil, ele usa a pessoa de ânimo dobre. O ânimo dobre é a pessoa que oscila entre querer e não querer, ter vontade e desanimar, animar e desanimar. Então, o ânimo dobre é a pessoa desanimada, é a pessoa que perdeu a vontade, que está sem ânimo. Essa pessoa, Tiago diz que ela é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, jogada de um lado para o outro, sem jamais sair do lugar. Alguém de vocês já viu uma onda do mar passeando por aí? Não. O único lugar que a gente vê uma onda é no mar, impelida e agitada de um lado para o outro, sem jamais sair de lá. Às vezes tem um tsunami, né? Mas ela volta para o mesmo lugar depois. Muito bem.
Então, qual é o problema e qual é a diferença entre ser desanimado e ser cansado? Bom, se Jesus diz: "Vinde a mim os que estáis cansados e desanimados, e eu vos aliviarei e vos darei descanso", e etc e tal. Quando Jesus fala dos cansados, ele está dizendo: olha, eu também sou ser humano, também me canso. A gente vai ver que alguns registros dos evangelhos dizem que Jesus estava no barco dormindo. Ele estava dormindo porque ele estava cansado. Então, quando nós estamos cansados, a gente precisa de descanso. Isso é uma necessidade fisiológica do ser humano. Nós não somos super-homens, super-mulheres porque temos Jesus. Não, nós precisamos descansar. Jesus descansou. Nós precisamos descansar, mas nós precisamos aprender que descansar é diferente de desanimar. Muitas vezes a gente quer disfarçar o nosso desânimo falando assim: isso aí, entreguei para Jesus, entreguei para Deus, não é? Mas você entregou ou você desanimou? Porque quando a gente está cansado, a gente descansa, a gente coloca aquilo que está nos cansando de um lado e vai, sei lá, tomar um café, dar uma risada, contar uma piada, conversar com outras pessoas, tirar um pouco o olhar de cima daquilo que está nos cansando para a gente descansar e depois fazer o quê? Pegar aquilo e retomar, e mastigar e continuar continuando. Ok. Essa é a atitude de quem aprende a descansar no Senhor. Descansar no Senhor significa que você vai pegar aquilo que está te cansando e vai colocar para descansar no Senhor. Isso não vai tirar você do foco, da meta. Você não vai parar de orar por isso. Você não vai parar de desejar isso. Você não vai parar de ter aquilo como seu alvo na sua vida. Eu ontem assisti um pedacinho do final da corrida de São Silvestre, que a gente sabe que é a corrida mais famosa de rua do mundo e acontece em São Paulo todos os anos. E no final, meu irmão mandou um pedacinho da corrida para nós no grupo e eu confesso que eu me emocionei. Eu fiquei com o meu coração cheio de emoção de ver aquilo. E você vai falar: Débora, você ficou feliz? Porque não, porque eu vi exatamente como é você descansar daquilo que você está cansado. Aquele rapaz que vinha em segundo lugar, ele vinha cansado da maratona toda. Era uma maratona e ele estava cansado. Era nítido que ele estava cansado, mas ele entrou na reta de chegada. Ele entrou na reta final, cansado, porém não desanimado. E ele manteve atrás do primeiro colocado, até que nas últimas passadas, ninguém nunca tinha visto isso, foi inédito em todas as corridas de rua. Ele abriu com uma velocidade de quem sabia o que estava fazendo, de quem tinha convicção de que ele passou aquele período de descanso e ali ele estava pronto para retomar a jornada dele e alcançar o pódio e alcançar o primeiro lugar. Aquilo para mim foi assim o melhor exemplo que eu já tive de alguém que aprendeu a descansar, porque ele podia ter dado aquela última arrancada um pouco antes e ter despertado o primeiro colocado a correr mais, a se desgastar mais, a se doar mais, mas ele guardou para o último momento. Ele permaneceu naquele estádio de descanso até que nas últimas passadas ele arrancou com toda a velocidade que ele tinha e abriu o peito para bater na faixa de chegada e alcançar o primeiro lugar no pódio. Então, querida, descansar é necessário, mas não desvie o seu olho
o seu olhar no foco, do alvo, de chegar. Aquele rapaz, para mim, foi um exemplo muito claro. Ele ficou ali, ele estava na posição de descanso, mas ele não estava desanimado. Ele estava ativo no projeto dele e ele se manteve ativo até a hora que ele pôde dar a última arrancada dele e conseguir o primeiro lugar. Muito bem, esse é o cansado, né? Quando nós estamos cansados, o que a gente faz? Mas e o desanimado, o oprimido, aquele que não consegue manter o seu foco no alvo, aquele que uma hora quer, a outra hora já não quer. Hoje eu tô animado, hoje eu vou fazer, hoje eu vou orar, hoje eu vou determinar. Aí no outro dia você encontra a pessoa, e aí fulana, tudo bem? Tá tudo bem não, aconteceu nada, orei, determinei, 2 dias, aconteceu nada. Aí agora, ó, já desanimei. Querida, o que a Bíblia diz? Os desanimados, o de ânimo dobre, é impelido e jogado pelo vento, como a onda do mar. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Nunca chega a lugar nenhum. Por que não chega a lugar nenhum? Porque uma hora quer, a outra hora já não quer. Uma hora quer, outra hora já não quer. Querida, nem Deus tem como te ajudar. Se você não mudar o seu pensamento, se você não determinar na sua cabeça que você vai acreditar no seu projeto, que você vai acreditar no seu alvo, que você vai alcançar lugares altos, que você pode alcançar o primeiro lugar e que ainda que você não alcance o primeiro lugar, você pode alcançar o segundo, mas que você vai até o fim, ninguém pode te ajudar. Porque algumas coisas a gente aprende que nem Deus faz. Não é porque ele não pode, porque ele não quer, porque ele não precisa. Ele disse, quando ele chegou na beira do túmulo de Lázaro, ele foi lá, Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele disse, a primeira coisa que ele disse, tirem a pedra. Vocês acham que quem ressuscita um morto não pode tirar uma pedra? Não pode falar, sai pedra? Mas ele não fez isso. Aquilo que a gente tem que fazer, Deus não faz. Quem tem que acreditar é você. Deus não vai fazer isso por você. Ele vai te ajudar a manter o foco, ele vai te ajudar a conquistar, a dar cada passo, mas acreditar por você ele não vai fazer. Sonhar por você ele não vai fazer. A nossa parte, ela é muito clara, ela é muito importante para Deus. Por isso que ele deixou a Bíblia. Por isso que ele deixou a palavra dele. Para que a gente saiba que tanto cansado quanto desanimado pode encontrar alívio em Jesus. Pode encontrar alívio aos pés da cruz. Tá bom, Débora, eu entendi. Jesus disse, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, etc e tal. Então, tanto faz, eu tô cansado, eu tô oprimido, eu tô desanimado, eu vou lá, Jesus me anima e tá tudo bem. Até aí, é tudo igual. A grande diferença começa depois do alívio. Depois que você recebe o alívio, vindo da parte de Jesus, através do Espírito Santo, você vai ter a grande diferença. Porque a pessoa que estava cansada e que descansou, ela vai retomar a sua empreitada, ela vai retomar a sua jornada de onde ela parou. Porque até ali ela acreditou. E quando você acredita, você constrói o caminho. E você vai construindo o caminho e chega uma hora que você está fadigado, você está realmente cansado, você precisa parar. E você para, descansa e dali você continua. Você segue de onde você parou. E o desanimado?
Lembra qual que é o percurso do desanimado? De um lado para o outro, impelido e jogado pelo vento, sem nunca chegar a lugar nenhum. Então, quando você recebe o alívio que vem de Jesus, o que acontece com você? Você volta a estaca zero. Jesus coloca você no ponto de partida, fala: você tá bom, você já está descansado, já está desoprimido, digamos assim, você já não tem aquele fardo, não tem aquele peso, tá aqui. Aqui é a linha de largada, pode começar. E aí você vai começar do zero. E sempre do zero. Por quê? Porque o desânimo, ele nos joga para a linha de largada. Ele nos joga lá pro começo. Toda vez que você está animado e você se depara com um desânimo, você acredita no desânimo, você acredita que não é capaz, você acredita que não consegue, você acredita que não vai dar certo, você volta para a estaca zero. Por quê? Porque você entrou na cilada do desânimo. Você caiu na cilada do desânimo. E quando a gente entra no desânimo, a gente volta para o final da fila. Triste isso, né? Muito triste. Eu tenho certeza que se você é uma pessoa desanimada, se você chegou no final de 2019 desanimada, você também não conseguiu nada. Você chegou no final do ano, olhou para sua retrospectiva, viu um monte de foto no Instagram, no Facebook, sei lá, e disse: vixe, não deu nada certo para mim. Tudo que queria que acontecesse não aconteceu. As coisas saíram muito ruins, não foi legal. Mas eu vejo que na vida de fulano aconteceu, na vida... Deus, por que o senhor não fez nada na minha vida? Além de não acreditar em si, ainda acredita que Deus está te sacaneando, que Deus não quis fazer algo na sua vida, o que não é verdade. Tá bom, Débora, então, para 2020, eu vou tomar uma posição na minha vida e eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou acreditar em mim, eu vou acreditar nos meus projetos, eu vou acreditar nas minhas coisas. Me fala, vai dar tudo certo? Não sei. Mas uma coisa eu te digo. Se você começar a acreditar nos seus projetos, começar a descansar quando estiver cansada e não desistir e não desanimar, você já está traçando a rota do sucesso. E ao menos você está fugindo da rota de fracasso, do percurso de fracasso que você já percorreu anos e anos da sua vida. Querida, se você está ganhando um ano novo hoje, se você está entrando em 2020 com a bênção do Senhor, com saúde, com capacidade de raciocínio, isso é mais do que um alvará de Deus para que você tenha sucesso. Então, se Deus acredita em você, faça um favor a você mesma. Acredite você também. Acredite que Deus depositou em você características que Ele não depositou em mais ninguém. E que só você é capaz de executar aquilo que Deus planejou a seu respeito. Ninguém mais. Só para encerrar, eu queria contar uma história. Davi, o rei Davi, nosso grande rei Davi, ele planejou, ele desejou, ele estava animado para construir um templo de adoração ao Senhor. Mas ele não pôde realizar esse projeto. Deus disse para ele: não vai. Só que ele era um cara tão animado, tão desejoso de fazer as coisas ao Senhor, que ele continuou com esse projeto ativo na sua mente, no seu coração, e especialmente ele plantou esse projeto no coração do filho dele, Salomão. E Salomão manteve isso ativo e nem sabia se ia dar certo, se Deus ia autorizá-lo a construir, mas ele manteve isso ativo até o dia que Deus deu o alvará e Salomão construiu o templo de adoração ao Senhor, conhecido no mundo inteiro como o Templo de Salomão. Mas isso partiu de um desejo, de um projeto,
de algo que foi colocado na presença de Deus e foi aprovado. E você quer ser aprovado em 2020? Então, comece por aí, comece acreditando.